amados, boa noite e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Vamos dar continuidade na nossa segunda parte, do tema A Agonia da Cruz e o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu gostaria de ler para vocês o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do autor Mark W. Becker. Esse livro fala sobre os ensinamentos de Jesus e o que ele pensava. Esse grande psicólogo, ele estudou a mente de Jesus, assim como Augusto Cury, o ateu que se converteu, e ele diz o seguinte na sua biografia, no capítulo 1, ele diz o seguinte: Jesus sabia que quase tudo que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte de nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Jesus usava a parábola para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com os nossos raciocínios lógicos. A pessoa verdadeiramente sabia e sempre humilde, a pessoa verdadeiramente sábia e sempre humilde, Jesus escreveu um livro, sempre falou por meio de parábola e conduziu as pessoas à verdade através do seu exemplo vivo. Ele era confiante, sem ser arrogante, acreditava em sua própria identidade, sem julgar os outros. Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender, em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas baseadas no seu conhecimento teológico. Ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Mark W. Becker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E é verdade. Ele não somente foi o maior psicólogo que já existiu, como ele continua sendo o maior homem que já andou nessa terra. Vamos voltar a Isaías, no capítulo 53, no versículo de 5 a 6, que diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Bem, irmãos, como eu havia falado, o profeta Isaías, o profeta este que profetizou 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele basicamente teve uma revelação do ungido sofredor, do justo sofredor, daquele que haveria de padecer para se tornar o verdadeiro símbolo dessa Páscoa. Moisés ofereceu um cordeiro no Egito, e esse cordeiro ele tinha que ser morto, o seu sangue retirado para ser aspergido nos umbrais da porta, para proteger os unigênitos, os filhos primogênitos, melhor dizendo, os homens, os primeiros homens daquela família, de serem mortos pelo anjo da morte. Aquele sangue, ele tinha que ser jogado ali. E ele foi. A morte passou e não matou os filhos de Israel. Certamente você possa me perguntar, mas a morte passou
não matou os filhos de Israel. Mas eles cresceram e eles morreram. Porque a Bíblia diz que o sangue dos animais não poderia remir o pecado do homem, nem salvá-lo da morte. De fato, a morte ela é uma consequência do pecado. Adão e Eva, quando pecaram no Éden, quando eles caíram no Éden, eles trouxeram uma catástrofe no mundo. O mundo pelo qual conhecíamos na sua beleza, na dispensação chamada inocência, tornou-se uma verdadeira balbúrdia, um verdadeiro terror. Era impossível que qualquer homem que viesse ao mundo, nascido de uma mulher, no cumprimento de Gênesis 3,15, que é a primeira revelação da vida do Messias, pudesse ser capaz de cumprir esse plano. Mas Deus mandou Jesus. E quando Jesus veio a este mundo, ele foi um homem que, assim como o autor do livro Jesus, o maior psicólogo do mundo, Mark W. Becker, ele vai dizer que Jesus não usava a sua erudição para ganhar as pessoas, mas sim suas histórias. Ele usava aquilo que estava sendo pregado sobre ele. Ele era a própria revelação daquilo que um dia alguém falou sobre ele. Em João 8,44 ele vai dizer: vós tendes por pai o mal, o diabo, que quer vos fazer cumprir o desejo dos vossos corações. Ele nunca se firmou na verdade, porque ele é o próprio mal, ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. E Jesus chegou ali em João 8 também e disse: olha, Abraão não somente viu o meu dia e se alegrou, como exultou, mostrando àqueles que ali estavam que ele era maior do que Abraão. As profecias se cumpriram em Jesus. Mas, como Isaías falou claramente, ele precisava levar o castigo sobre si. E eu disse no outro áudio que o chicote romano causou profundos cortes no corpo de Jesus. Dilacerou suas costas, causando 476 cortes, de acordo com o número de tiras que havia naquele chicote. 12 vezes 39. É só você calcular. Mais os pesos do patíbulo lhe causaram 2 escaras de pressões. Enfim, Jesus está na trilha, no caminho que leva ao Calvário. Ele vai ter que caminhar 400 metros até chegar a um lugar chamado Calvário, que ficava a 777 metros de altura. Só que ele está desnutrido. Jesus está cansado, oprimido. Jesus está com sede, pois havia passado uma noite na casa do sumo sacerdote, preso em um buraco. Esse lugar existe até hoje. E se você for lá em Israel, você vai ver aonde ele ficou. Era comum prender os presos no muro, num teto, e deixá-los pendurados de um dia para o outro. Jesus sofreu barbárias que nenhum ser humano seria capaz de sofrer, porque ele se tornou maldito, como Gálatas 3,13 eu citei aqui, tornando-se maldito porque seria pendurado na cruz. E todos aqueles que eram pendurados na cruz, de acordo com a cristologia, eles tinham que ser crucificados fora da cidade santa, porque tinha que ser visto por todos para seguir de exemplo. Um homem simples, um homem que só queria pregar o amor. Jesus então está no caminho do Gólgota, no caminho do Calvário. Pega um homem chamado Cirineu para conduzi-lo até lá, porque ele não está aguentando não a cruz, mas o pecado de toda a humanidade que está sobre ele. Ele caminha e cai pela primeira vez. Ele caminha e cai novamente a segunda vez. A terceira vez, diz a tradição romana que Verônica pegou um lenço e colocou no seu rosto para enxugar o sangue que estava expelindo ali por causa da coroa de espinho. Cirineu está com ele.
E com ele está o peso da cruz que ele está carregando por você e por mim. Quando ele chega lá em cima, 777 metros de altura, ele então é colocado na haste que ficava naquele local. É pregado ali. É colocado uma madeira embaixo do seu pé, chamado cedro. Essa madeira apoiava o pé do crucificado. Suas mãos são presas. Ele então é exposto à ignomínia e ao vitupério. Jesus, ele sofre tanto, mas tanto, que as mulheres vendo ele naquela agonia para tentar de alguma forma amenizar, porque era um costume daquelas mulheres, amenizar o sofrimento do supliciado da cruz, oferecer um pouco de vinagre. Mas por que ofereceram vinagre para Jesus? Porque o vinagre ele tem teor para atordoar. Jesus queria estar consciente. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual ele tinha que morrer consciente. Apesar de ser um animal, ele não podia ter mácula. Ele tinha que ser o melhor da primeira espécie. Ele não podia ter mancha. Ele não podia ter doença. Então Jesus, consciente dos seus atos, porque ele recebeu o desafio de cumprir aquilo que eu e você seria incapaz de cumprir. Tirar um homem da queda, tirar um homem da humilhação, tirar um homem da ignomínia. O homem estava sendo apontado no inferno, mas Deus tinha que cumprir o desafio de Gênesis 3,15, quando ele vai dizer: desta mulher nascerá uma, qual pisará a tua cabeça, mas tu o ferirá o calcanhar. E ali está claramente o diabo jogando Jesus da cruz, porque ele usou os homens para crucificar aquele que só queria pregar suas histórias, como Mark W. Becker está dizendo. Ele só queria ensinar o caminho, ao ponto de dizer em Mateus 28:11, vinde a mim, 11:28, perdão, vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Provai e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João 6, no versículo 48, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O próprio Pedro vai se levantar no Evangelho de João 6,60 e vai dizer: para que nós iremos embora, Senhor, se sabemos que tu tens palavras de vida eterna? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, como afirma nesse livro, mas também, como diz a palavra de Deus, aquele que deu crédito à nossa pregação, qual manifestou o braço do Senhor, o profeta, dizendo que poucas pessoas aceitariam o seu evangelho, porque a mensagem está interrogativa. E pelas suas pisaduras não fomos sarados. Um homem sem mar, sem aparência, algo que nós não se orgulharíamos de ver. O que Isaías está dizendo? Aquele homem maltrapilho, humilhado, massacrado, arrebentado, destruído, dilacerado na cruz. O próprio Filho de Deus, a qual uma blasfêmia você falar que Jesus é o Filho de Deus para os judeus, porque eles não aceitam. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 5 a 8, que ele, sendo como Deus, não se usurpou a ser Deus, esvaziou-se na forma de servo, tomando a forma de um homem, e por isso Deus deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, o exaltando, a qual todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que ele é o Cristo. Ele é ali, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como diz Augusto Cury no seu livro. Podia ter destruído a raça humana. Ele poderia simplesmente dizer: Pai, mate todo mundo. Mas um gesto de amor, de carinho, ele se levanta na cruz, porque ele não pode morrer sufocado. Não era válido que o Cordeiro Pascual morresse sufocado. Ele tinha que morrer exatamente pelo sacrifício. Quando o sacerdote chegava e cortava sua garganta, ele tinha que morrer apenas jorrando seu sangue lentamente, e é isso que vai acontecer com Jesus. Ele está lentamente morrendo, os seus ossos não podem ser quebrados. Havia uma aplicação na lei chamada crucifrágio,
Os romanos aplicavam uma pancada no joelho do crucificado para que ele morresse rápido. Mas Jesus não precisou disso. Mas aqueles homens ao lado de Jesus receberam essa pena de morte justamente para acelerar a morte deles. Quando chegaram próximo de Jesus, não precisaram fazer isso porque ele já estava morto. Mas antes dele morrer, ele levantou, porque ele não podia morrer sufocado. E ele dá um brado dizendo: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, o verdadeiro sentido da Páscoa é lembrarmos de que Jesus se tornou maldito na lei de Moisés para cumprir o que a lei de Moisés dizia: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, sendo como Deus, ele não se usurpou a ser Deus. Ele esvaziou sua forma, não foi prepotente, não usou da sua perspicácia para ganhar o homem, mas usou daquilo que ele tinha de melhor, a fé e a bondade. Hoje, Deus, ele quer chegar no teu lar, na tua casa, na sua família. Deus quer que você prove dele e aprenda dele, que é manso, humilde de coração, porque ele tem algo melhor na sua vida. O mundo pode te oferecer muitas coisas, o dinheiro pode te oferecer muitas coisas, mas mesmo assim o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes: tudo é vaidade, tudo tem o seu tempo. Você pode conquistar tudo nesse mundo. Eclesiastes 11, versículo 1 diz: lança o seu pão sobre as águas, com o tempo o achará. No versículo 8 diz: ainda que o homem ganhasse tudo nesta vida, mesmo assim ele deve lembrar dos dias das adversidades, e o dia da prestação da conta com ele chegará. E o que você oferecerá? O que você tem para oferecer para ele, que deu a sua própria vida por você? Qual o significado da Páscoa? É a cachaça? É um churrasco? Qual o verdadeiro significado? É de que Jesus Cristo tornou-se maldito por mim e por você. A Bíblia diz que estávamos condenados, não havia um justo sequer na terra, ninguém podia cumprir o plano da salvação, mas a Bíblia diz em João 3, versículo 15 ao 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Ora, o próprio Deus ofereceu seu Filho para que através daquela morte, Colossenses 2,15, Paulo vai dizer: e tendo os despojados, os principados e potestades, sobre eles triunfou jocosamente. Tendo despojados os principados e potestades, Jesus humilhou o diabo na cruz do Calvário. O venceu apenas com a sua vida, dando a sua vida. E a Bíblia diz em João 11, 25, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual a verdadeira razão dessa Páscoa? É a agonia na cruz. É lembrarmos de que ele sofreu, de que aquele sofrimento não foi em vão, de que no dia da Páscoa nós temos que parar e refletir, como ele mesmo vai dizer em Mateus 26, toda vez que vocês cearem, toda vez que vocês praticarem a Páscoa, lembra-te de mim, lembra-te do que eu fiz por você, meu jovem, minha jovem, meu amigo e minha amiga. Aceite a Jesus como Salvador. Permita que Deus entre na sua vida e tenha um encontro verdadeiro com o Senhor antes que seja tarde demais. Antes que venham os maus dias e você venha dizer que não teve nele contentamento, como diz em Eclesiastes 12. Mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, que no Salmo 122 Davi vai dizer. Porque ele também disse: eleva os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. Porque o socorro vem do Senhor, que criou os céus da terra. Imagine que no meio dessas dificuldades que você está passando, que no meio de tanta luta, de tanto vento, de tanta provação, que no meio de
de tanta torrências que está vindo na sua vida, você pode ter certeza de que existe um Deus. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me consolam. Meu amigo e minha amiga, não perca tempo nesse mundo. O mundo é bom, mas ele é transitório. O carro é bom, mas ele vai ficar. Ter dinheiro na conta é bom, mas ele vai ficar. Ter uma casa boa é bom, mas ele vai ficar. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, onde está o seu coração também está o teu tesouro. Se o seu coração está aqui, aqui também vai ficar. Se o teu coração está lá em cima, a Bíblia diz: não turbeis os vossos corações, crede em mim, crede também no meu Pai, porque na casa do meu Pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não teria vos dito que iria vos preparar um lugar e iria vir buscar. João 14, versículo de número 1. Mas para isso, você tem que cumprir o que está no versículo 6. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Santo Antônio não pode te levar ao céu. São Jorge não pode te conduzir até o Senhor, nem Maria. Não falando dela porque ela foi uma grande mulher, mas ela não pode intermediar porque ela não morreu por você na cruz. São Bartolomeu não morreu por você, mas Jesus morreu. E os evangelhos dizem que ele agonizou em um sofrimento que nenhum ser humano nesta terra, diante da medicina atual, seria capaz de suportar. Ele fez tudo isso para que quando você estiver ali na tua ceia, na sua Páscoa, lembrasse que a ceia e a Páscoa é muito mais do que um trocar de um bombom, de um chocolate, mas é de você lembrar que o Filho de Deus que estava lá em cima, nos seus atos, na sua morada, sendo salmodiado diuturnamente pelos seus anjos, que não precisava vir a este mundo, veio para viver entre nós, para cumprir aquilo que era impossível eu cumprir, que era a lei, para entender como era impossível, já que o homem não conseguia entender o que ele queria. Então ele viveu como homem, se personificando como homem, tomando a forma de servo, se humilhando como homem, andando aqui 33 anos na terra para se oferecer sem pecado, sem falha. E por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1, versículo 18: não temas, eu sou aquele que estava morto e ressurgi, e carrego comigo a chave da vida e da morte nas mãos. Em Mateus 28, 18 ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e eu delego o poder à minha igreja. Quem é a minha igreja? São aqueles que o aceitam como Senhor. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12, 6 que Deus açoita o filho que ama e exorta aquele que escolhe como filho. Mas se aqueles não gostam da disciplina, ele não é filho, é um bastardo. O que você é diante dessa situação? Filho ou um bastardo? É hora de você tomar uma decisão. É hora de lembrarmos de que quando Isaías disse: pela sua pisadura nós fomos sarados, nós somos culpados de Jesus ter morrido na cruz. Ele não merecia ser cuspido, ele não merecia uma coroa de espinho na cabeça, ele não merecia nascer numa manjedoura de palha, ele não merecia andar 400 metros com um peso de mais de 120 quilos nas costas, ele não merecia levar uma chicotada que cortou o seu corpo com mais de 476 cortes, e andar quase 400 metros, e subir um morro de 777 metros por você e por mim. Ele não merecia. O que ele merece é que você o reconheça, que eu reconheça que ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, de que sem ele nada podemos fazer. Com ele já está difícil, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que Deus tem para você. Não perca o seu tempo nesse mundo. Não perca
o seu tempo naquilo que o diabo tem preparado para você. Não perca o seu tempo por uma migalha, como Esaú perdeu a sua primogenitura, representando aqueles que negam a Jesus, por algo desse mundo. Tudo passará, esse mundo ficará, mas a palavra de Deus, ela vai continuar se manifestando e se cumprindo todo dia. Meu jovem, minha irmã, meu irmão, Deus quer você. Deus não quer que você seja um puritano, um religioso, fanático. Deus quer que você seja um cristão, um adorador, aquele que vai saber que você não está sozinho. Quantas vezes você recorre a um remédio, se intoxica, achando que está só, mas ele está ali do teu lado. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou isso. Ele disse lá o próprio salmista, no Salmo 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor. Confia no Senhor. Acredite nele. Ainda que o homem diga que não há jeito, ainda que a medicina diga que não tem jeito para você, a razão pelo qual devemos adorá-lo é ter certeza de que ele não é um Deus literário, como Baal, como Astarote, os deuses cananeus, como os deuses do Olimpo, Zeus, Apolo, Marte, Júpiter, os deuses romanos, como os deuses nórdicos, Thor, Odin, são apenas literaturas. Eles nunca existiram, mas Jesus existiu. E ele veio a este mundo e andou entre nós e viveu como homem e foi humilhado como homem. Ele passou todas as falhabilidades que um ser humano pode viver. Ele passou fome, ele teve sede, ele foi tentado na carne. Em Mateus 4 diz que ele foi tentado na carne porque ele não tinha o que comer. Ele foi tentado na sede porque ele não tinha que beber. Ele foi tentado na podridão da matéria desse mundo porque o diabo ofereceu a ele tudo, mas ele disse: eu não quero. E portanto o diabo, vendo que ele não iria adorá-lo, ele disse: eu te dou tudo. Porque o diabo não tem algo para te oferecer fora desse mundo, mas ele pode te oferecer algo que está nessa terra. Porque tudo que nessa terra, maldita, contaminada pelo pecado do primeiro homem mais santo que existiu neste mundo, chamado Abel, o diabo sabe que no momento que o sangue de Abel caiu nessa terra, essa terra foi amaldiçoada. No momento que Adão e Eva caiu no Éden, essa terra foi amaldiçoada. Mas Jesus veio ao mundo para que a palavra dele se cumprisse. O salário do pecado é morte, Romanos 6,23. Mas também vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus chorou por você. Jesus chorou pela sua vida quando estava na cruz. Se existe uma razão pela qual devemos então ter certeza que essa Páscoa, ela não tem que ser comercializada, ela não tem que ser monopolizada por um peixinho, que é uma tradição católica, que Deus abençoe os católicos. Ela não pode ser simplesmente mesclada por elementos que nós vamos colocar nessa mesa, mas pelo aquilo que está escrito aqui, pelo aquilo que Ele deixou. E essa palavra que Ele nos deixou, o diabo não pode nos tirar. As verdades sagradas não podem ser retiradas daqui. E Ele disse que um dia Ele voltaria, que na próxima ceia seria lá, nos céus, onde Ele aguarda você e eu, os seus campeões, os seus vencedores que suportaram viver uma vida com dificuldade, mas vivendo aos pés da cruz. Eu convido você a refletir na agonia da cruz, na verdadeira Páscoa cristã. Não abandone a sua fé. E se você tem um motivo, e quer motivo para que Ele olhe para você, para que Ele te ajude nesses momentos que você está vivendo de mazela, olhe para Ele. Estenda suas mãos como Pedro estendeu e disse: ajuda-me, Senhor.